E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria aqui de, já no início, explicar o porquê que eu estou gravando esse vídeo, gravando novamente o conteúdo relacionado ao nosso último encontro formativo online. Acontece que eu estava sem esse equipamento, né? Estava sem o fone e acabou que deu um erro, não gravou o meu áudio naquele dia. Então, por isso eu não consegui compartilhar o vídeo com o pessoal que faz de forma assíncrona. Então, nós estamos aqui no desafio de gravar esse material aqui sozinho, né, sem a participação de vocês. Eu acho que é uma situação nova, é um tanto complicado isso, porque parece que é diferente de quando a gente está nessa conversa, nesse bate-bola aqui, ouvindo as experiências de vocês, né? Mas vamos lá. Então, só para a gente reiterar, esse é o conteúdo do nosso nono encontro formativo online, tá certo? Então, nesse encontro, a gente vai falar um pouco, nesse momento, né, a gente vai falar um pouco sobre sequência didática no ensino de matemática. Na verdade, a gente vai dar uma sistematizada no estudo que a gente já iniciou anteriormente, né? Vocês se lembram que foi atribuído duas atividades em que o tema era a sequência didática, e também isso era voltado para o componente curricular matemática. Sobre algumas coisas que foram colocadas naquelas atividades, algumas me chamaram a atenção, né, sobre o questionamento no uso da sequência didática nesse nosso componente curricular. Então, no decorrer dessa conversa aqui, vocês vão perceber se tem condições de ser aplicado ou se isso não é coisa para a nossa disciplina de matemática, beleza? Vamos lá então. Bom, falando sobre o termo sequência, eu coloquei essa imagem aqui, que era para a gente verificar, será que tem algo que a gente possa explorar desde o termo sequência? Porque é o seguinte, digamos que a gente tem uma sequência numérica aqui, né? Aqui ela está escondida, o primeiro termo está escondido, o segundo termo está escondido e o quarto termo está escondido. Nós temos apenas o terceiro termo aqui exposto, certo? Será que para descobrir qual é o primeiro termo, o segundo termo e o quarto termo, será que é muito simples a gente descobrir quais são esses termos? Para nós professores, isso seria um trabalho um tanto mais simples, pensar em quem deveria ser cada um desses termos. Mas será que isso é simples também para o nosso aluno? E aí, se eu apresento essa próxima imagem aqui, onde eu já tenho o primeiro termo, né? E aí eu tenho aqui o terceiro termo que eu já tinha antes, ainda falta o segundo e o quarto, né? Então, já tendo um termo aqui e um outro termo, aqui já dá uma simplificada na hora de buscar quem é esse termo do meio, né? Então a gente já pode começar a vir a ter uma noção de quem possa ser esse termo, certo? Então, se eu descubro quem que é esse segundo termo, já vai ficar mais fácil eu descobrir quem que é o quarto termo, certo? E aí nós temos aqui o quarto elemento dessa sequência. Então, qual que é a moral dessa questão? Que descobrindo quem são os termos iniciais, né, aqui quem era o primeiro termo, quem era o segundo termo, fica mais fácil de saber quem é o terceiro termo, quem é o quarto termo. Então,
a sequência, ela pode nos proporcionar essa situação pelo fato de que a gente pode começar sempre por um passo mais simples. E partindo de um passo mais simples, a gente pode ir aumentando o grau de dificuldade e chegar até uma situação um pouco mais complexa, né? Então, a sequência didática ela pode nos permitir isso, que é iniciar o estudo de determinado conceito de uma parte mais simples e, a partir disso, com um pensamento todo organizado, a gente conseguir avançar até um conceito um pouco mais complexo, certo? E aí eu trago novamente aquela pergunta do início. Será que a sequência didática ela serve para o trabalho de matemática? Em uma das atividades que foi atribuída durante essa formação, teve alguém que escreveu lá assim que isso é coisa da linguagem. De fato, tem escritor que trata, tem autores aí que tratam da sequência didática voltada para a linguagem, para a área de linguagem. Porém, o conceito de sequência didática, ele não é algo que é voltado simplesmente para essa área. É uma forma de trabalhar que pode ser aplicada em qualquer área de conhecimento, certo? A sequência didática, aí eu trago essa pergunta, ela é uma metodologia ou é um procedimento metodológico? Então, por definição, uma definição aqui de Zabala, que é o autor em que a gente vai nos basear para desenvolver as discussões e que a gente já se baseou para desenvolver essas discussões relativas à sequência didática, ele diz o seguinte: as sequências didáticas ou sequências de atividades de ensino ou aprendizagem são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que tem um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como pelos alunos. Então, aqui a gente pode perceber que a sequência didática é uma forma de trabalhar, é uma forma organizada de trabalhar, estruturada, articulada. Articulada quer dizer o quê? Que um evento acontece, né, e esse evento que acaba de acontecer, ele é um pré-requisito para o próximo evento. Então, a sequência didática, ela vai nos trazer esse benefício ao usá-la. Então, por exemplo, aqui, fala que o Zabala fala que ela tem um princípio e um fim conhecido. E isso não é só pelos alunos, aliás, não é só pelos professores, mas pelos professores e pelos alunos. E isso é um ponto que a gente ainda precisa avançar um pouco mais, que é trazer o nosso aluno para dentro do universo que a gente está criando na hora de desenvolver determinado conceito dentro de sala de aula. Por quê? É claro, já que por essa definição de que o aluno precisa saber o que é que vai ser feito, certo? Então, ele já vai perceber qual que é o objetivo dessa aula. Então, trabalhando a partir de sequência didática, um dos primeiros pontos a ser observado é que o aluno ele já vai começar a aula sabendo do que se trata, sabendo de onde é que a gente quer chegar. Ao pensar em uma sequência didática para ensinar determinado conteúdo, a mesma deve contemplar a organização didática como um percurso que auxilie para o desenvolvimento de aprendizagens pretendidas. Então, nós temos uma aprendizagem que a gente quer que ela seja desenvolvida, e a sequência didática ela é o quê?
ela é o caminho para que a gente possa levar, guiar o nosso aluno ao desenvolvimento dessa aprendizagem, ou à aquisição dessa aprendizagem, conforme queiram falar. Então, sobre aquela pergunta anterior, a sequência didática, ela é uma metodologia ou ela é um procedimento metodológico? Então, a gente pode classificar a sequência didática como um procedimento metodológico, né? E aí, isso indica que nós podemos usar diversas metodologias, né, para aplicando uma sequência didática. Olha só que bacana. Isso nos leva a perceber o seguinte, que eu posso usar uma metodologia qualquer e a forma de eu aplicar essa metodologia pode ser a partir de uma sequência didática. E aí a gente volta a falar, por exemplo, dos conceitos. Porque a metodologia, né? Aliás, o procedimento ele é o quê? O procedimento metodológico é uma forma de aplicar a metodologia, certo? Então, a sequência didática é uma forma em que a gente pode estar trabalhando aí diversas metodologias. Batista fala o seguinte, que a sequência didática deve servir para reflexão da prática docente através do seu processo de desenvolvimento e interação entre todos os envolvidos. Aqui, ó, a promoção dessa interação entre todos os envolvidos é mais um ponto para quebrar a questão daquela aula em que apenas nós professores falamos, aquela aula expositiva. A partir da sequência didática, a gente pode levar o nosso aluno a desenvolver os conceitos, a desenvolver o aprendizado, a construir o seu aprendizado, certo? É algo para quebrar com esse nosso costume de trabalhar, principalmente nós professores de matemática, trabalhar sempre a partir dessa metodologia da aula expositiva, né? Então, a sequência didática, ela coloca o aluno como um ator protagonista, como um protagonista do próprio aprendizado. E aí, levando esse nosso aluno ao protagonismo do aprendizado, o que é que a gente vai conseguir promover com isso? Nós vamos promover a autonomia desse aluno em relação ao que ele vai estudar. Porque muitas das vezes a gente vem aqui na nossa aula expositiva, explica o conceito, dá um exemplo e passa exercícios. Quando o aluno vai fazer o exercício número 1, ele chama a gente e pergunta. Quando ele vai fazer o exercício 2, ele chama a gente e pergunta. Quando vai fazer o exercício 3, o 4, 5... Às vezes, cada exercício novo que ele vai fazer, ele quer chamar o professor para que o professor explique para ele o que é que tem que ser feito. Isso está nos mostrando claramente que não está se conseguindo desenvolver a autonomia desse estudante. Então, a sequência didática ela pode nos ajudar a desenvolver essa competência, vamos falar assim, ao passo de que o aluno ele vai começar os estudos com conceitos bem simples em relação àquilo que ele está estudando, a parte mais simples em relação àquilo que ele está estudando, e aí nós vamos evoluindo para as partes mais complexas. Então, isso tende a gerar um engajamento maior por parte dos nossos alunos. Basta a gente observar, por exemplo, como funcionam nos games, certo? Por quê? Por que o aluno, por que o adolescente, a criança, ele acaba se sentindo atraído por alguns jogos? Vamos lembrar aí recentemente agora da febre do Free Fire, né? O jogo, quando você entra no jogo, você já não cai lá no meio de um combate. Primeiro, o jogo vai te levar a desenvolver as habilidades com os controles básicos, que é correr, que é agachar, que é pular, que é atirar,
né, que é trocar de arma. Primeiro vai aprender essa coisa mais básica, a se localizar, a conseguir encontrar alguma coisa, né, observar as noções que o jogo exprime ali, a questão de barulho, saber onde está cada coisa, né, observar o cenário sempre. E aí, aos poucos, ele vai subindo de nível, ele vai conseguindo entrar nas batalhas, ele vai conseguindo jogar com pessoas mais experientes, e aí ele vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Né? Quer dizer, ele começou no básico, onde ele teve que instalar o jogo e conhecer os controles básicos. E aí, quando daqui a pouco o aluno ele está expert nesse jogo. E por que muitas das vezes o ensino não leva o nosso aluno por esse caminho? Né? Porque muitas das vezes, por exemplo, se eu vou trabalhar e vou ser guiado apenas pelo livro, às vezes eu deixo de fazer aquele pré-diagnóstico com o meu aluno, não observo quais são as dificuldades que ele já tem em relação ao que eu vou trabalhar, e aí eu começo a partir de onde está lá no meu conteúdo lá do livro. Às vezes, vamos pensar em um exemplo bem prático. Eu vou trabalhar funções exponenciais, mas será que o meu aluno já sabe sabe trabalhar com as potências? Será que ele conhece uma potência com expoente negativo? Com expoente fracionário? Será que ele entende o que é uma potência com expoente zero? Porque se de repente o meu aluno ele não sabe isso, o explicar do conteúdo, o trabalho com esse conteúdo que eu estou desenvolvendo tende a fracassar, porque o básico esse aluno ainda não sabe. Então, a sequência didática ela nos permite caminhar, fazer todo esse trajeto de observar os nossos alunos e aí a gente propor as atividades, os estudos para ele, de forma que ele venha sanando essas dificuldades e avançando, né, em determinado conceito. Bom, a aprendizagem se desenvolve a partir da criação de ambientes interativos. Então, é bom a gente observar que nós precisamos criar esses ambientes interativos, que é, por exemplo, conseguir aprender na troca, aprender na prática, aprender fazendo, de forma que aconteça uma interação. Para que a interação não seja apenas eu, professor, falando aqui e o meu aluno sentado ali. E aí eu chamo vocês à reflexão seguinte: será que esse formato de aula, essa aula simplesmente expositiva, é o melhor que nós temos para oferecer para o nosso aluno? Porque se a gente for pensar bem, em 10, 15 anos atrás, era assim que a gente tinha aula. E, de certa forma, para aquela época isso servia. Mas, para hoje, isso serve? Isso, por exemplo, o aluno ele aprender equação do segundo grau por aprender equação do segundo grau, isso serve para esse aluno? É algo que a gente precisa refletir. E aí, e essa reflexão, ela vai nos levar a pensar em uma modificação de pensamento, uma mudança de pensamento em relação a como a gente vai estar trabalhando com nossos alunos. Por quê? Hoje nós temos a tecnologia que está dentro da nossa sala de aula. E nós, como professores, precisamos dominar isso. Porque se a gente não domina isso, a gente vai sempre ficar refém daquela aula que a gente aprendeu a dar há 15, 20 anos atrás. E aí, quando a gente pensa na nossa função também social, o que essa aula minha está impactando
na comunidade em que esse aluno ele está inserido, na comunidade que eu estou inserido, que a gente mora, por exemplo, eu moro na cidade onde eu trabalho, né? Eu acredito que a grande maioria, são pouquíssimas pessoas que moram em uma cidade e dão aula em outra. E aí, às vezes a gente observa a nossa cidade, tem a nossa cidade, você vê, tem isso aqui de problema, tem aquilo ali de problema, e a gente sabe que não vai mudar de uma hora para outra. Mas qual é o nosso pensamento de mudança futura? O que a gente pode fazer por isso? Então, a escola também tem essa função, né? E nós, como professores e professores de matemática, nós temos essa função também de observar essa questão social, e a própria matemática, ela nos leva por esse caminho. E a gente não precisa ir longe, basta a gente observar as nossas habilidades lá do DRC, da BNCC, né? Que lá tem habilidades que vão tratar de diversos temas, elas tratam os conteúdos dentro de contextos. Então, e essas habilidades juntas, elas levam os alunos a desenvolver essas competências. Então, quem não leu lá ainda o nosso DRCMT, eu super indico que façam a leitura. Nem que seja apenas da parte lá, as competências específicas da matemática, certo? E observem quais são as habilidades que são previstas para cada ano. As contribuições do tipo de interacionismo... Vamos começando de novo. E não vai ter corte não, pessoal. Ele vai ficar assim o vídeo, não vai ter edição. As contribuições do tipo de interacionismo social sugerido pelos pressupostos teóricos de Vygotsky, de acordo com Hyla, 2008, é concebido com base em 4 princípios fundamentais, quais sejam... Olha só esses princípios, gente. Eu trouxe essa parte do texto para que a gente observe esses princípios aqui, né? Olha só, primeiro. Em primeiro lugar está o fato de que todo aprendizado é mediado pela linguagem. Então, a gente já vê que o aprendizado ele tem como base a linguagem. É uma forma de se adquirir o aprendizado por intermédio da linguagem. Então, primeira coisa, a nossa linguagem precisa ser clara e objetiva para o entendimento dos nossos alunos. E nesse contexto, o foco interpretativo do fenômeno de ensinar e aprender é o conjunto das interações verbais, né? Quer dizer, uma forma assim bem básica de se pensar essa questão das interações verbais é que um fala, né, o outro escuta, e aí o outro fala e um escuta. Então isso nos leva a pensar na questão de um diálogo dentro da nossa sala de aula, né? Então o professor fala, o aluno também fala, o professor fala e promove, né, essa interação com os alunos. Então esse é um primeiro princípio a gente observar, né, a partir aí desses pressupostos teóricos de Vygotsky. Em segundo lugar, reside a convicção de que todo aprendizado tem uma história prévia. E aí é interessante a gente observar essa questão de que o aprendizado ele tem uma história prévia, para que a gente possa sempre pensar em tentar ancorar, né, o que a gente está falando em algo que os nossos alunos tenham noção, né? Porque às vezes eu vou falar assim, o aumento do preço do petróleo, economia globalizada, preço internacional do petróleo e tal, mas o aluno ele não entende nada disso. Ele não entende nada disso. Então, a gente precisa promover que o aluno compreenda esse contexto, né, ou trazer a nossa fala para um contexto que ele já compreenda. Em outros termos, o ambiente escolar não é precursor das aprendizagens da criança. O ambiente escolar não é precursor. Quer dizer,
ele já traz, o aluno, quando ele vem para a escola, ele já tem uma vivência, né? Então, a gente precisa ancorar essa vivência ao que a gente vai estar trabalhando dentro de casa, ou ó, dentro da escola, e pensando e direcionando esse aluno para um futuro que seja bom para a comunidade dele. Em terceiro lugar, está o fato de que a aprendizagem de um conhecimento novo pressupõe a consideração da distância entre o nível de desenvolvimento efetivo, no qual o aluno é capaz de solucionar problemas de forma independente, e o nível de desenvolvimento potencial, no qual o aluno necessita de orientação diretiva daquele que se propõe para ensinar. Então, quer dizer o seguinte, o que é isso daí? Então, isso daí nós temos aqui, né, é onde está o aprendizado do nosso aluno. Nosso aluno, ele está aqui, em um determinado conceito. Mas eu sei, e aí tem o seguinte, aqui dentro, todos os problemas aqui dentro, ele consegue resolver sozinho. A partir daqui, ele tem a gente sabe que ele pode chegar até aqui, né? Ele tem tudo isso aqui ainda de potencial. Só que, para que ele atinja esse potencial, ele vai necessitar de alguém que se proponha a explicar, a ensinar a ele, né? Então, esse espaço aqui é o que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. Zona de desenvolvimento proximal. Então, esse é uma observação que a gente tem sempre que está atento a isso, né? O nosso aluno, ele está com um conceito base aqui, eu sei que ele pode atingir até aqui, né? Porém, eu vou guiar ele aqui para que ele consiga desenvolver esses conceitos, certo? Então, essa é a minha missão como professor. Por fim, em quarto lugar, reside o fato de que as transformações produzidas nos processos de aprendizagem têm origem na cultura. Então, a gente pode observar que essas transformações, ela também vai estar baseada em qual é a cultura que esse aluno está inserido. Bom, nós temos aqui um trio, que quando a gente trata aí de sequência didática, a gente nunca pode deixar de pensar nele, que é o quê? Esse trio, quem que forma esse trio? É o planejamento, a aplicação e a avaliação. Então, nós temos aqui planejamento, a aplicação e a avaliação, né? Então, isso daqui, gente, ele precisa estar sempre acontecendo. Precisa ser cíclico? Nem sempre, né? Mas que isso aconteça. Por quê? A gente vai ter que planejar, a gente vai ter que aplicar, né? E a gente, depois de aplicar, a gente precisa avaliar como foi o aproveitamento desse processo todo desenvolvido, né? E após, eu falei que isso não era cíclico, mas sim, a gente pode colocar isso numa disposição cíclica, né? Que essa sequência ela vai permanecer, porque após essa avaliação, a gente vai precisar planejar novamente, aplicar novamente, né? E aí, depois dessa aplicação, nós vamos avaliar novamente. E aí, isso vai acontecer, né? Que é esse movimento aqui é quando a gente vai estar aprofundando em determinado conceito, certo? Daí, pensando no material que já foi disponibilizado para vocês, lá onde a gente fala sobre a sequência didática,
sobre a sequência didática no ensino de matemática, vocês viram que as pessoas vão falando em alguns modelos de sequência didática, e aí a gente pode, a partir disso, observar o seguinte: não existe uma formatação padrão de uma sequência didática, né? O que acontece é que isso precisa ser útil para o professor, né? Muitas das vezes, quando a gente se depara com essa estruturação de uma sequência didática, a gente já fala, meu Deus, é trabalho demais. Mas antes da gente prestar atenção nessa questão de estruturação, é interessante que eu observe o sentido daquilo, a ideia por trás disso tudo. Porque se a gente pensar de uma forma bem simplista, qual que é a ideia dessa sequência didática? É a construção de vários planos, alguns planos de aula, certo? E aí, para cada aula é pensado um objetivo. E aí, se a gente pensar na aula 1, vai ter o objetivo 1, né? Vai ter um objetivo. E esse objetivo a ser atingido aqui na aula 1, ele é pré-requisito para que se alcance o objetivo da aula 2. E daí o objetivo dessa aula 2 ele é pré-requisito para que se alcance o objetivo da aula 3 e assim por diante. Então, essa é a ideia da sequência didática. Então, a gente não precisa se amarrar em uma formatação apenas como a definida pelos autores, como Zabala, por exemplo. Tem até uma questão que a gente deu bastante risada aqui na DRE um outro dia, é que eu estava estudando, dando uma revisitada nos conceitos da sequência didática, e aí foi bem no iniciozinho, né? Eu peguei e tal, e aí sempre converso com os formadores. A gente tem alguns formadores aqui que já têm uma experiência muito boa, já tem um tempo que estão na formação, então, e já trabalharam com sequência didática. Para mim é algo novo. Eu trabalhei uma ou duas vezes, é algo muito novo, mas o pessoal já tem uma experiência. E aí eu falei, né, eu fui lá e cheguei lá uma hora, abri a porta e falei assim, olha, e se eu pegar e fazer assim, isso, também se configura uma sequência didática? Aí uma colega olhou para mim e falou assim, Giovanni, isso aí é só uma gambiarra. Isso é só uma gambiarra. E aí eu fui com aquilo na cabeça, né? E aí eu fui aprofundar um pouco mais, né, nesse tema. E eu começo a observar que aquilo que eu falei, depois eu até brinquei, no outro dia eu cheguei na sala e ainda falei assim, pessoal, eu refleti muito sobre essa questão ontem, e eu percebo que isso não é uma gambiarra, é uma adaptação pedagógica. Então, essa adaptação pedagógica é uma coisa que é um ato louvável. Por quê? Porque se você tem essa ideia, né, então você vai conseguir pensar nisso. Ó, eu tenho aqui a aula 1 com o objetivo, né, objetivo 1, aula 1, e aí eu tenho aqui a aula 2, e eu tenho aqui dentro da aula 2 o objetivo 2, e dentro desse objetivo 2 eu já tenho o objetivo 1 desenvolvido, né? Eu preciso do objetivo 1 para alcançar o objetivo 2, e assim por diante, né? E aí, essa é uma ideia simples. Então, o que a gente precisa é conseguir implementar essa ideia. E aí, o que os autores fazem para que a gente consiga implementar essa ideia, aplicar essa ideia, desenvolver isso, eles acabam criando alguns passos, né? Mas a gente pode adaptar aquilo para a nossa realidade, para o nosso tempo, para o material que a gente tem disponível, certo? Então, a gente
precisa conceber essa ideia, né, e depois aplicar isso da melhor forma possível. Então, um exemplo de como elaborar uma sequência didática está aqui, ó, com alguns passos ou elementos. Por exemplo, aqui nós temos o tema, o objetivo da sequência, os conceitos, os conteúdos a serem trabalhados, quais são as habilidades da BNCC a serem desenvolvidas, o detalhamento de cada aula. Essa aqui, gente, essa daqui é a parte mais importante, que é o detalhamento de cada aula dessa sequência. Porque se você faz isso daqui de uma forma bem organizada, então a aplicação dessa sequência didática, ela tende a surtir um efeito melhor lá dentro da sala. E aí, nesses planos de aula, para essas aulas, a gente já precisa definir, aliás, qual é o tempo. Talvez isso aqui não precisa ser feito em todas as aulas. Isso aqui, geralmente, deve ser feito na primeira aula, né, ou numa aula antes de se desenvolver essa sequência, que é fazer uma sondagem, né? Que é fazer uma sondagem, que é observar onde os nossos alunos estão, aqui no ponto A, né, e já traçar o caminho para que eles cheguem ao ponto B. E esse caminho aqui é a sequência didática, né? Organização das atividades, observando o avanço rumo ao desenvolvimento das habilidades. E aí eu falo aqui das habilidades, né, que o nosso trabalho precisa estar cada vez mais partindo das habilidades, né? Conforme a BNCC e o nosso DRC aqui do estado de Mato Grosso, a organização do nosso currículo, ela é a partir das habilidades. E aí, sobre as habilidades, a gente precisa repensar como é esse trabalho a partir das habilidades. E isso daqui já abre um novo leque de discussões. Por quê? Porque muitas vezes, e foi como eu aprendi a trabalhar a partir das habilidades, foi o seguinte: eu vou trabalhar um conteúdo fulano, o conteúdo A. O que eu vou fazer? Eu vou lá, abro lá o documento do DRC-MT, eu penso quais são as palavras-chave desse conteúdo que eu quero trabalhar, simplesmente vou lá no PDF, Ctrl F para pesquisar, coloco lá as palavras-chave na hora e vou clicando até aparecer uma habilidade do ano que eu estou trabalhando, né? Então, daí eu pego o código, às vezes até transcrevo o texto da habilidade lá para o meu planejamento, e é isso, pronto, estou trabalhando a partir da habilidade. A gente sabe que não é isso o trabalho a partir das habilidades, né? Por quê? Trabalhar a partir das habilidades, as habilidades elas já trazem o conteúdo dentro de um contexto. E aí eu indico para vocês, sobre as habilidades, a gente já fez um trabalho, se eu não me engano, no terceiro encontro, né? Se vocês pegarem o link do vídeo do terceiro encontro, vai ter lá uma ideia sobre como trabalhar a partir da habilidade, compreender a habilidade, essa estrutura da habilidade, como avaliar a partir da habilidade, tá certo? Se alguém precisar disso, coloca nos comentários desse vídeo, que daí eu coloco o link também no comentário, que daí vocês vão ter acesso a isso, tá bom? Outra coisa que é necessário é colocar os materiais necessários. Porque, vamos pensar, de repente a minha sequência didática requer algum material tecnológico, então eu tenho que estar com isso reservado, ou o laboratório de informática, a quadra da escola,
um data show, uma televisão, o que for, né? Então é bom a gente prever isso. E a cada aula a cada aula a gente consiga fazer uma avaliação, certo? Bom, essa avaliação aqui ela já vai servir de parâmetro para você reorganizar o planejamento da aula, da próxima aula, da aula seguinte, certo? E ao final da aplicação de cada um dos planos de aula dessa sequência, nós precisamos realizar uma avaliação. E essa avaliação, ela tem a questão da sondagem, ela vai ser bastante importante. Por quê? Você vai observar, olha, o meu aluno, ele estava aqui nesse ponto A. Agora, a partir dessa avaliação, eu já vejo que o meu aluno, ele atingiu aqui o ponto B, né? Então, a partir da sondagem, que lá no início você viu, ó, meu aluno não conhece a questão de potência, o meu aluno calcula 3 elevado a 2 e 2 elevado a 3 da mesma forma. Para ele é tudo 6, né? Então, se lá no início eu fiz essa sondagem, observei, eu tenho evidências disso, aqui nessa avaliação final da sequência, eu vou poder, olha, o meu aluno ele não sabia isso, agora ele sabe. Meu aluno não sabia tal coisa, agora ele sabe, né? Então, esse modo organizado de se trabalhar, ele vai nos permitir observar essas questões, certo? Bom, eu coloquei aqui essas imagens que é lá da plataforma Mato Grosso, né? Que é para a gente observar isso na prática, como que a gente poderia estar desenvolvendo isso. Bom, gente, aqui vocês observam, nós temos aqui essa H30 HMT 101. Isso daqui é parte do resultado das avaliações, da avaliação somativa que foi realizada no final do ano de 2021, aplicada para o 9º ano. Isso aqui foi aplicado para o 9º ano. E aí lá no 9º ano nós tivemos essa situação aqui, ó. Apenas 22% dos alunos do 9º ano conseguem calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. É lógico que aqui o índice não é bom, aqui o índice não é bom, aqui está um pouco mais acima da metade, né? Mas aqui é uma situação preocupante, né? Porque aqui nós temos apenas 20% dos nossos alunos, 22% dos nossos alunos acertando os itens avaliativos que levavam em conta esse descritor aqui, ó. Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Daí o que a gente fez? Daí eu já trouxe aqui o alinhamento, né? O que é o alinhamento? Nós temos um descritor e aí a gente alinha ele às habilidades ano por ano. Esse daqui a gente conseguiu alinhar ele do 6º ao 9º ano. Então, aí o que acontece? Provavelmente essa habilidade do 6º ano aqui não foi desenvolvida, essa aqui também pode não ter sido desenvolvida, essa daqui também não, e por isso ele não consegue desenvolver essa. Então, se a gente pensar na questão de sequência de trabalho, aqui está mais uma coisa, mais um ponto de atenção, que é o quê? Se eu quero que esse aluno desenvolva essa habilidade aqui, primeiro ele tem que desenvolver essa. Mas antes ele já tinha que ter desenvolvido essa e também desenvolvido essa. Então, vocês estão vendo que como é importante ter habilidades aí alinhadas, né, sabendo que precisa ser trabalhado no 6º, no 7º, no 8º, para que se atinja isso lá no 9º. Isso aqui, gente, não é diferente para... Não é diferente para o ensino médio. Aqui para o nosso exemplo, nós vamos utilizar
essa habilidade Opa, tá dando um errinho aqui, isso. Nós vamos utilizar essa habilidade EF08MA06, que é uma habilidade lá do 9º ano. Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Gente, é uma habilidade que é muito explícito o que quer levar o aluno a fazer. Olha, o aluno precisa de quê? Ele precisa resolver e elaborar problemas. Que tipo de problema? Problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas. Então, é muito explícito o que precisa, onde o aluno precisa chegar, certo? Então, vamos lá. Bom, antes da gente trazer essa sequência didática ali, que trata sobre essa habilidade, a gente pode pensar um pouco sobre isso aqui. Gente, como é que o nosso aluno vê o trabalho com a questão da álgebra? É assim que ele vê. Em geral, é isso que ele vê, né? São x e y e z's e t's, né? Uns iguais. Né? É isso que o nosso aluno vê. Simples assim. Eu acho que isso é muito natural, né? E aí, quando você... E eu testei isso daqui, né? Eu testei com os colegas ali que não são da área de matemática. E assim, no primeiro momento que você mostra, quando a pessoa olha para esse x, y, z, t, quando a pessoa olha para isso, a pessoa já trava. O nosso aluno, quando ele tem esse primeiro contato já direto com isso, ele já trava. Porque, meu Deus do céu, x com x, aí vem aquela questão, né? Eu gostava de matemática até que resolveram juntar letra com número. Aí, para mim, a matemática acabou. É uma questão normal de se escutar, principalmente quando a gente fala que é professor de matemática. Sempre tem alguém que solta essa, né, essa pérola. Mas é porque, para nós, enquanto estudantes, foi assim que foi nos apresentada a álgebra. E muitas vezes a gente está repassando isso para o nosso aluno, né? Sendo que hoje a gente tem alguns meios de tornar isso um pouco mais atrativo. Seja meios tecnológicos, seja recursos, mesmo recursos impressos aí, jogos online, dinâmicas. A gente tem muita coisa que pode dar uma outra cara para essa questão da álgebra. Daí você já imaginar se ao invés do aluno se deparar no início com isso daqui, algo parecido com isso, se ele se depara com isso, isso daqui é coisa que rola nos grupos de WhatsApp, né? E a galera tem a maior animação para tentar responder. Eu participo de um grupo que de vez em quando um colega posta lá, inclusive ele é professor, ele posta algo desse tipo aqui e olha, muita gente engaja muito, é muita gente tentando responder aquilo ali, né? E aqui, por exemplo, você vê aqui, ó, são duas bandas de um coco, né? Aqui só tem uma, certo? Então isso já traz a pessoa, quando chega aqui nesse resultado e fala que está errado, outro já falou, aqui são duas partes de um coco, aqui você só tem uma, né? Então a pessoa já retorna nesse passo aqui, já refaz os cálculos até chegar em uma resposta. E aqui, por mais que, por exemplo, isso aqui é muito simples para nós, professores, de que se eu tenho 3x aqui, isso aqui representa o mesmo valor. Somando eles vai dar 30. É lógico que cada um tem que ser 10. Né? Isso para nós é muito lógico. Mas para quem não entende da questão da álgebra, isso não é tão simples assim.
Esse x, será que o nosso aluno ele compreende que essa letra ela está representando algum valor que por enquanto está oculto? É isso que a gente tem que pensar, né, de início. Então, aqui não, é praticamente a mesma coisa. E aqui, o que a gente tem? 3 maçãs. Se nós temos 3 maçãs, somando as 3 vai dar 30, então é tranquilo para eles pensarem que cada um aqui vai ser 10. Né? 10 nessa, 10 nessa, 10 nessa. Somou tudo. Então, quando ele se depara com essa configuração diferente, ele não vai travar. Certo? E aí a gente sabe que o quanto isso movimenta também uma sala de aula. Então, qual que era a ideia aqui? É que é exatamente para a gente pensar o seguinte: como é que nós estamos mostrando essa álgebra para os nossos alunos? É algo parecido com isso? Que gera pouco entusiasmo. Ou algo parecido com isso aqui, que pode aí gerar, às vezes, até competição. Né? Ah, vou passar esse aqui para essa parte da sala, esse aqui para outra parte. Quem terminar primeiro e fizer correto vai ganhar 2 balinhas para cada um. Né? Então, a gente promove aqui o interesse. Né? Mas aqui eu acho que já é mais difícil você conseguir engajar esses alunos. Certo? Bom, nós vamos analisar uma sequência didática. Né? Vocês vão se lembrar que desde o início da nossa formação, eu sempre preguei aqui a possibilidade de a gente encontrar material na internet, encontrar material muito bom, material em que você pode realizar adaptações para aplicar na nossa escola aí, que muitas vezes é uma realidade diferente, então a gente precisa adaptar. Né? Mas tem muita coisa pronta, muita coisa já elaborada, muitas vezes já testado. Né? E aí, uma plataforma que eu indico e sempre venho indicando para vocês é a plataforma da Nova Escola. Que ela já vem com a sequência didática, ela já tem a sequência didática pronta, organizada. Né? É um material que foi produzido pelo time de autores da Nova Escola. Então, assim, só da gente observar que esse material é feito por esse pessoal, a gente já dá uma credibilidade boa. E quando você olha o material, você vê que realmente é uma proposta bacana. Né? E aí ela traz a habilidade, né, que é aquela habilidade lá que a gente estava falando agorinha. Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. E aí nós temos objetivos específicos e conceito-chave. Então, isso é específico para cada plano. E quando a gente olha os objetivos específicos de cada plano, e você vai lá e observa quais são os objetivos de aprendizagem proposto para cada habilidade dessa, que é algo que a gente pode encontrar lá naquele material mapas de foco da BNCC, que é um material que eu já passei para vocês. Se alguém quiser, pede no privado lá que eu mando para vocês, ou até no grupo mesmo. Você vai ver que cada objetivo desse também ele está ligado aos objetivos de aprendizagem da habilidade. Certo? Agora nós vamos começar a olhar esses planos de aula. Nesse caso aqui, com esse tema, o valor numérico de uma expressão algébrica, essa sequência didática ela foi feita em 5 planos. Ela está organizada em 5 planos de aula, certo? 5 planos. Então, vamos lá observar o primeiro plano. Aqui, beleza.
se você fizer o cadastro lá na... Gente, eu não ganho nada, tá? Da nova escola. Eu só acho que é um material interessante. Se você fizer o cadastro, você consegue baixar, tanto em PDF como em slides, no formato de slides, o plano de aula da sequência. E aí, gente, a gente pode ver que ela sempre tem, assim, essa organização, ó. Aquecimento, atividade principal, discussão das soluções, sistematização do conceito, encerramento e um raio-x. Sempre vai ter isso nesses planos. E aí vem com o objetivo principal, a ação principal e o tempo sugerido. Ó, está até marcado o tempo por atividade. Essa primeira é 5 minutos, a outra é 15, a outra é 15, 5, 2, 6. E aí muitas das vezes a gente vai pensar assim, ah, mas eu não preciso disso, eu tenho tudo na minha cabeça. Então, será que a gente tem tudo assim organizado dessa forma na nossa cabeça? Porque muitas das vezes o que a gente consegue é decorar alguns procedimentos que a gente já realizou antes, ter na cabeça o conceito e a partir disso ir trabalhando conforme vai dando, né? Mas aqui a gente vê que é uma coisa puxando a outra, um trabalho mais estratégico, certo? Então, a nossa ideia é que a gente possa desenvolver um trabalho um pouco mais estratégico. Bom, daí o objetivo dessa primeira aula é compreender o conceito de valor numérico de uma expressão algébrica. Em outros tempos, isso daqui já seria o ponto principal, que é o conteúdo, né? Lá na habilidade ela traz isso aí, o valor numérico de uma expressão algébrica. Mas não é só isso. A nossa habilidade, ela nos pede que a gente leve o aluno a resolver e elaborar problemas, né, que envolvam esse conceito de valor numérico de uma expressão algébrica. Certo? Então, vamos adiante. Bom, aqui tem um problema inicial, né? Deu o título aqui de as expressões. Aqui, João diz que isso aqui é uma expressão algébrica. O Gustavo disse que isso aqui também é, né? E aí a Maria entrou na conversa e disse que isso aqui também é, né? E aí qual que é a ideia aqui? É partir desse pequeno problema e trazer os alunos para a conversa. E aí, gente, o que a gente pode falar sobre a afirmação de cada um desses atores? Será que o João está correto? Será que o Gustavo está correto? Ou que ambos estão errados e a Maria está correta? Então, essa discussão é a discussão inicial. Primeiro, para que o aluno compreenda o que é o quê? Uma expressão algébrica, né? É lógico que a gente tem que pensar, o nosso aluno sabe o que é 3F? Será que ele compreende que isso aqui é 3 vezes F? E que isso quer dizer 3 vezes algum valor? 3 vezes algum número? Então, a gente tem que estar se perguntando isso. E isso daqui, gente, precisa ser feito no momento de sondagem. Lembra que lá na estrutura da sequência didática a gente falou sobre a questão da sondagem. Essa sondagem tem que ser feita antes. Por quê? Como que eu vou trabalhar o valor de uma expressão, o valor numérico de uma expressão algébrica, se o meu aluno ele não compreende um termo algébrico? Então, o meu aluno ele precisa compreender o termo algébrico, que é para ele conseguir avançar para essa questão dos valores numéricos de uma expressão algébrica. Bom, depois dessa discussão, aí já tem uma próxima parte, né? Que aqui vai falar que os irmãos Fernando e Pedro, eles querem comprar um terreno e um loteamento, né? E aí, aqui,
vai levar o aluno a compreender o contexto, o que é área, o que é planta de loteamento, porque aquilo que a gente já falou antes, nós precisamos garantir que o nosso aluno compreenda o contexto, porque se ele não compreende o contexto, ele não consegue resolver um problema. E aqui ele traz esse contexto, os conceitos, os conceitos relacionados ao contexto. Inclusive, a gente tem aqui a questão de área, e aí é interessante a gente pensar nisso, porque lá na avaliação somativa, assim como nas avaliações formativas que já foram, que a gente já tem dados sistematizados, essa questão de área e perímetro também são conceitos que aparecem altamente fragilizados. Os nossos alunos eles não compreendem as questões geométricas. As questões relacionadas à área e perímetro, elas representam um alto índice de não acerto. Então, aqui a gente já está, além de estar trabalhando a questão da geometria, aliás, a questão da álgebra, nós estamos agregando também elementos da geometria. E é isso que a gente isso é algo que a gente precisa estar atento para desenvolver, para que a matemática não vire pedaços neles mesmo. Quer dizer, a álgebra ela é a álgebra dentro da álgebra, a geometria ela é um conceito dentro da geometria. E a gente sabe que isso precisa ser interligado. E aqui a gente pode observar que esse planejamento ele está levando para um trabalho articulado, certo? Entre álgebra e geometria também. Aqui, o problema ele já fala que a gente tem algumas expressões. Essa expressão aqui para o perímetro, expressão para a área, E aqui vem as condições, o A vale tanto, o B, o C, o D e o E vale tantos metros. O valor do metro quadrado tá aqui, Outra coisa que a gente tem então aqui a gente já tem uma questão de grandeza, saber o que é isso. Bom, outra coisa, as condições que eles têm para aquisição desses lotes. Um quer um com maior área, o outro quer um com menor perímetro e o orçamento que eles têm. Agora a pergunta é, quais lotes podem ser adquiridos atendendo todas as condições explicitadas? Existe mais de uma opção de compra se desconsiderarmos as condições maior área e menor perímetro. Então, aqui já dá uma modificada. Vocês estão vendo que é uma abordagem que precisa da interação com os alunos. Não é algo que a gente vai ficar apenas explicando, gente, o perímetro é lado mais lado mais lado mais lado, comprimento, 2 vezes o comprimento, mais 2 vezes a largura. E a área é comprimento vezes a largura, nesse caso aqui, que é retangular. Então, é uma abordagem um pouco diferente. E uma abordagem que tende a engajar. Por quê? Porque os alunos vão precisar participar para que a aula flua. Aqui já tem um quadro com o valor de perímetro, com tamanho de perímetro e tamanho de área, e indicando lote por lote. Aqui vem a questão do custo, e aí o aluno vai ter que pensar. Esse momento de pensar é onde ele vai desenvolver esse pensamento lógico. Muitas vezes eu lembro assim que em alguns momentos eu pedi uma contrapartida e aí sempre alguém coloca assim, contrapartida em relação à formação. Formação relacionada à questão da lógica matemática. Gente, quando alguém fala isso, eu compreendo que essa lógica matemática que está falando são
táticas aí para resolução de problemas, pensar nas situações problemas para que se possa pensar numa solução, analisando um contexto, um conceito que já foi estudado, né? E aqui os alunos eles vão exercitar isso. Por exemplo, eles têm 90 mil, e aí um quer com a área maior e o outro quer com o perímetro menor. Bom, aqui, qual que tem o menor perímetro? A gente sabe que esse daqui tem o menor perímetro, né? Qual que tem a área maior? Esse daqui tem a área maior. Só que daria para comprar esses dois? Não daria, porque aqui são 135 mil. O limite é 90, então esse aqui já está fora. Esse daqui tem uma área maior, também não pode, porque o limite já extrapolou, né? E se ele pegar esse daqui? Opa! Se ele pegar esse lote 2 aqui, ó, que é 54 com 30, vai dar 84 mil. Se ele tem 90, então ele consegue comprar os dois. E vai atender, né, o que os dois estão querendo. Então aqui a gente percebe o momento em que o aluno vai usar uma questão lógica. Ele precisa de um pensamento lógico organizado, né, para conseguir desenvolver essa atividade aí, certo? Bom, próximo passo. Aqui vem falando isso que a gente acabou de dizer, né? Respondendo as questões, quais lotes eles conseguem comprar, né? E se não tem, se desconsidera as condições, quais eles poderiam comprar, certo? Bom, aqui vem uma parte de sistematização do conceito estudado, né? O valor numérico de expressão algébrica é o valor que se obtém quando substitui, numa determinada expressão algébrica, as variáveis por valores numéricos e se efetuam as operações indicadas na ordem em que essas devem ser operadas. E aqui a questão interessante que aqui já tratou das variáveis, né? O que são essas variáveis? Deixar isso muito bem claro para o aluno sempre, né? Porque senão o aluno ele vai olhar 2D e vai falar o quê? Misturou letra com número, né? Ele não compreende que isso aqui é 2 vezes um valor numérico, certo? E aqui caminha para uma sistematização, uma finalização da aula. Nessa aula você relembrou que uma expressão algébrica é uma expressão matemática contendo letras, números e operações. Essas letras são chamadas de variáveis. Então, a gente aqui está formalizando o conceito. Além disso, você aprendeu que quando substituímos a variável de uma expressão algébrica por um número e efetuamos os cálculos, obtemos o valor numérico da expressão. Pronto, gente, aqui formalizou tudo o que se trabalhou. Então, vocês viram que a gente saiu de uma situação e chegou na formalização. É um caminho um pouco diferente, porque geralmente a gente faz o quê? Pega o conceito formal para depois aplicar em uma situação. E aí isso fica muito com a cara de repetir o padrão de aplicação, né? Que é onde os nossos alunos acabam não conseguindo desenvolver o que é proposto. Porque muitas vezes a ideia que se tem para resolver um problema, ela só serve para aquele problema. Para um outro problema você vai ter que pensar numa outra situação. E aqui tem um exercício para finalizar. E aí, gente, se a gente acha que precisa enriquecer isso com mais algum item para que o aluno aplique isso, né? Então a gente tem que pegar e trazer mais material. Mas esse é um caminho. Então chegou aqui, ó, é um trabalho de aplicação de valores numéricos, substituição aí desses valores numéricos no lugar da variável, certo? E aí tem um problema com esses itens aqui, certo? Então, essa é a primeira aula. Essa é a primeira aula. Então, essa foi a primeira aula dessa sequência didática, certo? Então, vamos dar uma olhada na segunda aula. Olha, a segunda aula... eu esqueci de
deixar no início. Ó, da mesma forma, ela tem a retomada. Então, vocês já viram que a retomada aqui já é um link com a aula anterior. Aí vem a atividade principal, discussão das soluções, encerramento e o raio-x. Cada um com seu tempinho aqui, ó, pré-definido, né? Olha o objetivo, calcular o valor numérico de uma expressão algébrica com parênteses. E aqui, ó, traz uma expressão numérica para relembrar, né? E aí depois já inicia com uma nova situação. E aí nessa situação, fala o seguinte: Guilherme possui uma certa quantidade de balas e quer dividi-las entre seus colegas de classe de tal maneira que cada colega receba a mesma quantidade e ainda sobrem duas para ele. Desta maneira, se chamarmos a quantidade de balas de x, então seu problema pode ser modelado pela expressão algébrica. Ó, isso aqui é interessante a gente trabalhar, que é fazer a modelagem de um problema a partir de uma expressão, né? É uma forma muito bacana de desenvolver esse pensamento algébrico, traduzir aquela situação, né, em forma de uma expressão algébrica. E aí chegou nessa expressão, x dividido por 20 mais 2. E aí tem uma pergunta se a galera concorda, se não, dá para dar uma discutida. E aí já vem para a situação 2. Cauê também tem uma certa quantidade de bases e quer dividi-las entre seus colegas de classe, de tal maneira que cada colega receba a mesma quantidade. No entanto, há 2 colegas novos na classe que chegaram hoje. Agora, chamarmos a quantidade de balas que Cauê possui de y, então seu problema pode ser modelado pela expressão algébrica. E aí, o pessoal concorda ou não com essa expressão aqui, né? E aí começa a se pensar, qual a diferença entre essas duas expressões? Será que a diferença aqui é a letra? Só isso? Ou será que uma das duas não está exatamente correta, né? E aí vai desenrolando, por exemplo, traz uma explicação da Carolina que se ela tivesse 440 balas, ela ia fazer essa divisão de uma forma, né? Como foi que essa aluna pensou nisso? E aí a gente já vê aqui, ó, o uso dos parênteses, que aqui deu x dividido por 20, né? Entre parênteses mais 2, e a outra x dividido, né, por 20 mais 2. 20 mais 2 dentro do parêntese. Então, a gente já consegue mostrar para o aluno que são situações diferentes, certo? E a importância de se utilizar corretamente esses parênteses. E aqui vai sistematizando, vai chegar nesse ponto de aplicar. Olha só, vai aplicar o 2 no lugar do x, né? Nesses dois locais, resolver. Aqui vai fazer a mesma coisa e aqui também, né? E aí chega-se ao final da segunda aula. Então, vocês estão vendo como que cada aula ela caminha para um objetivo e no final, né, que é onde vai fazer essa avaliação. Aqui a gente pode fazer a avaliação para verificar se o aluno desenvolveu o aprendizado em relação a esse conceito, certo? Bom, aí a gente ainda tem o plano de aula 3. Só vou dar uma passeada dentro dele. Aí tem a retomada, atividade principal, da mesma forma, certo? Ó, aqui já o objetivo, compreender que em alguns casos o valor de uma expressão algébrica pode ou não existir, né? Então, e isso daqui, só para a gente lembrar, esse conceito é importantíssimo para a hora que a gente vai trabalhar funções, por exemplo, né? Pensa, importantíssimo assim, para a construção de outros conceitos dentro da matemática, né? Quando a gente vai trabalhar funções, o aluno ele tem que ter essa noção onde a função não está definida. Isso aqui é a base para aquilo. Se o aluno não desenvolve isso aqui,
ele não vai conseguir desenvolver esses conceitos lá já em um momento onde o conceito é mais complexo, que é no caso da função, né? E aqui começa com o professor traz uma outra situação, uma situação bem interessante. Em uma urna foram colocadas 8 bolas numeradas com os valores 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No quadro, a professora escreveu a expressão algébrica, onde B é o valor da bola retirada pelo participante. Aquele que retirasse a bola que fizesse a expressão algébrica ter o maior valor numérico ganharia um prêmio, né? E aí aqui fala que um aluno foi lá e tirou um B igual a 10. E aí, ele pensou que se ele tirasse B igual a 10, ele já ia ganhar, né? E aí foi lá e tirou 10. E aí um aluno falou que, né, ele não estava correto, que ele já estava eliminado. E aí, mais como? Né? Então, é uma situação que a gente... eu não preciso trazer essa situação exatamente dessa forma, mas eu posso ir levando o meu aluno a compreender onde é que está o problema nisso. Certo? E aí a menina foi e explicou aqui, né, como foi que ela chegou a essa conclusão. E aí o plano de aula ele vai se desenrolando aqui para uma formalização do conceito, né, e aqui uma aplicação, certo? E aí nós temos o plano de aula 4. O plano de aula 4, ele já vem aqui, o objetivo, substituir os valores determinados em um truque de mágica, identificar a regularidade na situação e, a partir da linguagem natural, formular uma expressão algébrica que descreva o truque. Olha só, o objetivo é simples, né? E está dentro da questão da substituição de valores no lugar da variável. Então, começa com esse exemplo aqui, certo? E aqui vem para a mágica. E na mágica vai ter um procedimento que, dependendo do valor final, você vai conseguir ganhar um desses prêmios. Um palito de dente, só que novo, um pé de sapato, o esquerdo, um metro de barbante, um ovo de crocodilo do Nilo, um pente para cabelo, uma peruca loira, um carrinho de rolimã, uma caixa de bombom, com bombom dentro, é claro, uma bala de hortelã, e quem conseguir um valor 10 no final vai ganhar uma nota de R$100, que vale R$100. Então esse é o desafio do professor. Você já pensou, você faz um desafio desse pro menino, você chega lá e prega uma notona de 100 lá, você acha que o menino não vai, não vai participar? E aí, após participar do truque, você chegará a um resultado que indicará o número do prêmio que poderá receber. Olha só a ideia. E aqui tem a mágica, né? Que, seguindo os passos da mágica, para qualquer valor que seja, no final, o resultado vai ser 9. Certo? E aí, volta lá, 9, qual que é o resultado do prêmio? Uma bala de hortelã, né? Que não vai pesar no bolso de ninguém, certo? Então, aqui o professor está promovendo, né, o desenvolvimento desse pensamento algébrico. E isso, gente, acaba que o aluno ele tem que, de certa forma, conceber isso, ele vai estar criando isso, porque ele vai ter que responder, né? É uma coisa assim que fala, mas é bonito falar, às vezes o aluno não participa. Sim, mas tem quem participa, né? E a gente tem que pensar assim em atingir a todos. Sim, eu sei que tem que atingir a todos, mas que tal testar? Né? Que tal a gente se colocar na posição de testar uma coisa diferente? Que não seja conceito, exemplo, atividade. Conceito, exemplo, atividade, né? Então aqui ele vai falar sobre o problema, né? Aqui vai sistematizar essa ideia toda, né? Falando mais um pouco, e aqui vem com mais uma aplicação ao final, que é para a gente avaliar como que os nossos alunos
se eles compreenderam isso, né? E aqui traz parêntese, né? Traz essa expressão toda aqui para que os alunos possam, né, aplicar os valores numéricos aqui no lugar dessa variável x, certo? Vamos para o último. Esse quinto plano de aula, calcular o valor numérico de uma expressão algébrica com algumas variáveis. Então, antes era só uma variável, agora já tem várias variáveis, como foi aquele exemplo que eu falei lá no slide anteriormente. Encontre o valor numérico da expressão algébrica. Gente, é muito importante isso daqui, porque muitas das vezes o nosso aluno ele não sabe que isso aqui é um valor, que essas letras estão representando um valor e que a gente pode pegar esse valor e atribuir no lugar dessas letras. Às vezes eles não têm isso muito claro, né? Então, essa sequência didática vai dar essa clareza para esse aluno. Começa com uma atividade assim, né? Tem mais uma atividade aqui utilizando as figuras dispostas ao lado, invente desafios. Lembra que lá na habilidade, a habilidade fala assim: resolva e elabore problemas. Então, é por isso que está aqui, o invente, né? Que nesse caso o aluno ele está criando um problema. E aí vocês veem que o elabore, ele não precisa ser exatamente um problema assim, textual. Pode ser um problema assim. Isso aqui também é um problema. Pode ser considerado um problema, né? E aí, essa situação o aluno vai ter que criar, né? Utilizando esses elementos, certo? Aqui vai sistematizar, né? E aqui vem mais uma atividade para que a gente possa observar, para a gente possa avaliar o nosso aluno, certo? Bom, daí a gente analisou uma sequência didática, né? Tá lá uma sequência didática pronta, né? Ela pode atender bastante, assim, eu vejo que é algo muito simples de se implementar, né? Não é nada muito mirabolante, né? São coisas assim bem baseadas em situações conceituais, de fácil apropriação por nós professores, eu acredito também pelos nossos alunos. Assim, para finalizar, gente, o que vocês acham? Essas reflexões, elas fazem algum sentido? Será que dá para trabalhar? Será que dá para a gente implementar isso no nosso trabalho? Será que a gente consegue trabalhar a partir de uma sequência didática, uma sequência organizada, esses conceitos com os nossos alunos? E aqui a gente viu, por exemplo, que muitas das vezes tem-se a dificuldade de trazer situações quando é um tema como a álgebra, né? E a gente viu que é uma coisa simples de se fazer. É lógico, você está fazendo isso quando você está iniciando o conceito, e aí depois você vai aprofundar um pouco mais matematicamente falando, né? Mas se a gente não desenvolve esse conceito básico, então esse avançado ele já está comprometido, certo? Então era esse o conteúdo o conteúdo tratado nesse encontro ao qual a gravação não deu certo. Eu espero que tenha ficado um material bacana aí para vocês. Coloquem aí as dúvidas nos comentários aí do vídeo, beleza? Quem assistir também não deixe de se inscrever nesse canal aqui, né? No meu canal. Esse material ele vai ser colocado para vocês. Esse vai ficar público, né? Os outros onde eu gravei que aparecem vocês é um material que é restrito só para o nosso uso. Esse daqui vai ficar público, né? Mas é isso, gente. Até mais. Espero ter contribuído com vocês aí. Tá certo?
Um abraço a todos vocês.